E agora então eu vou fazer exemplos de exercícios bem rapidinho, porque se vocês quiserem vocês podem pausar o vídeo, né? Eu vou fazer já das leis de Kepler e também da lei da gravitação universal de Newton de uma vez só, e aí vocês vão pausando conforme for do interesse de vocês, tá? Primeiro exercício então, terceira lei de Kepler, né? Considerando aproximadamente que a Lua orbita a Terra a cada 27,3 dias, aqui eu tinha colocado uma observação que esse é um número aproximado, mas depois eu coloquei o aproximadamente e esqueci de tirar o asterisco. Então, voltando aqui, considerando que aproximadamente a Lua orbita a Terra a cada 27,3 dias e que o raio médio de sua órbita tem valor de 384 mil quilômetros, qual deve ser a altitude de órbita de um satélite com relação ao solo da Terra para ser estacionário no Equador? Nossa, quanta informação. Então, calma. Raio médio do planeta Terra é 6.400 quilômetros. Tá? Isso é o raio do planeta, não da órbita, tá? Do planeta. Então ele fala algumas informações. Fala que a Lua orbita a Terra a cada 27 dias. Beleza, esse é o tempo que leva para a Lua orbitar a Terra. Fala que a distância média da Lua até o centro da Terra, 384 mil quilômetros. E aí pergunta, qual deve ser a altitude de órbita de um satélite, sei lá, um satélite da Globo, satélite da CNN, satélite de GPS, enfim, com relação ao solo da Terra, para ser estacionário no Equador. O que é um satélite estacionário? É um satélite que fica estacionado, entre aspas, acima de uma posição do planeta. Então, por exemplo, se eu quero um satélite da Globo para captar os sinais de comunicação da TV Globo, esse satélite tem que ficar mais ou menos sempre em cima do Brasil. Ele não pode ficar orbitando e indo lá para a China, para a Índia, para o Japão, etc., que vai perder o sinal com o Brasil. Então ele tem que ficar sempre mais ou menos em cima do Brasil. Então ele tem que ser estacionário. Ou seja, ele tem que dar uma volta, e essa que é a questão principal, a órbita dele, ele tem que dar uma volta na órbita a cada 24 horas para acompanhar o Brasil, girando na superfície da Terra. Então a condição é essa. O período orbital de um satélite estacionário tem que ser 24 horas. Tá? Para ele dar uma volta ao redor da Terra junto com as cidades, os países, enfim, que estão na superfície da Terra, né, junto com a Terra. Então, pela terceira lei de Kepler, a gente pode falar assim, que para o sistema Terra, distância média da Lua ao cubo pelo tempo orbital lunar ao quadrado vai ser igual à distância média do satélite ao cubo pelo tempo orbital do satélite ao quadrado. Como ele passou o tempo médio da Lua aqui, 27 dias, então eu tenho TL. Passou a distância média da Lua aqui, 384 mil quilômetros, tenho a distância média da Lua. Essa informação a gente precisava saber, que um satélite estacionário, que é o TS, né, o tempo do satélite estacionário dar uma volta completa, e aí ele quer a distância, calculo o RS, tá? Então, sem muito segredo, eu tenho a distância da Lua, só tomem cuidado com as unidades de medida, né? 384 mil, então eu estou usando em quilômetros ou quilômetros. 27,3 eu estou usando em dias. Então aqui eu não poderia colocar 24 horas. Se eu estou usando um em dias, o outro tem que estar em dias também. Então é um dia, né? 24 horas é um dia. Fiz essa divisão aqui, 7,6, 10 a 13. Depois vocês confirmem aí, né? RS ao cubo. Passa o cubo do 1 ao quadrado dá 1, né? Então ele some daqui. Passa o cubo para lá, fica uma raiz cúbica de 7,6, 10 a 13. Para fazer a raiz de forma mais simples, eu aumentei aqui 76, 10 a 12, né? Eu aumentei a vírgula aqui, passei para a direita, então eu aumentei esse número e diminuí o outro aqui, porque aí a raiz cúbica de 10 a 12 dá 12 sobre 3, dá 4, né? E aí fica 4,2 vezes 10 a quarta quilômetros, ou quilômetros, que seria o correto hoje em dia, né? Só que a pergunta não é essa, reparem. Qual deve ser a altitude de órbita de um satélite com relação ao solo? E essa altitude aqui é com relação ao centro da Terra. Então tem que descontar isso aqui, ó. O raio médio do planeta é de 6.400 km, então tem que descontar isso, tá?
Então a altitude do satélite em relação ao solo é a distância do satélite até o centro da Terra menos o raio da Terra. Tá? E aí dá 35.600 km de altitude para ele ficar estacionário, ou seja, sempre em cima de determinada região do planeta. Para quem não entendeu, é isso aqui. Para o satélite, o RS da lei de Kepler é a distância centro-centro dos corpos. E a pergunta não era a distância até o centro da Terra, mas até o Solo. Então tinha que descontar aqui o raio da Terra, que eu não coloquei aqui, mas é esse 6.400 que seria o raio da Terra. Então o RS menos o raio da Terra dá esse HS, que é a altura do satélite em relação à superfície. Né? Beleza? Exemplo 2. A figura a seguir, um exemplo do vestibular da Unicamp. A figura a seguir representa exageradamente a trajetória de um planeta em torno do Sol. O sentido do percurso é indicado pela seta. Aqui, ó. V e I, tem uma vírgula aqui que sumiu aqui, né? V e I são 2 pontos sobre a órbita do planeta, V e I. O ponto P indica a maior aproximação do planeta ao Sol, P. E o ponto A, o maior afastamento do planeta ao Sol. Né? Os pontos V, I e o Sol são colineares, então V, Sol, I é uma linha, bem como os pontos P, A e o Sol. P, Sol, A também é uma linha. Né? Detalhe importante, pessoal. P, por que colocou aqui, chamou P esse ponto e A esse ponto? Né? Porque P é o periélio, é o ponto mais perto do hélio, que é o Sol, né? Periélio, então perto do Sol. E o A é o afélio, né? Que é afastado do hélio, né? Afastado do Sol, o afélio. Aí, tá? Perguntas. Em que ponto da trajetória a velocidade do planeta é máxima? Em que ponto a velocidade é mínima? Justifique sua resposta. Vestibular de segunda fase, tem que justificar. Que ponto que a velocidade é mais alta? No ponto P, no periélio, que é onde ele está mais perto, ele sofre maior aceleração, então ele estava vindo com uma velocidade aumentando, chega aqui ao ponto mais próximo, então ele vai sofrer a maior aceleração e depois vai reduzir a velocidade. Né? Então, no ponto P a velocidade é máxima, no ponto A a velocidade é mínima, porque ele está mudando aqui, ele estava diminuindo a velocidade, e agora ele começa a aumentar para retroceder. Então, ponto de menor velocidade no ponto A. Justifique sua resposta segundo a lei de Kepler, lei das áreas e lei de gravitação do Newton, por conta da aceleração orbital. Outra, segundo Kepler, a linha que liga o planeta ao Sol percorre áreas iguais em tempos iguais. Coloque em ordem crescente os tempos para realizar os seguintes percursos. Peraí, só deixar a resposta aqui da primeira, né? Tá aqui. Então agora que coloque em ordem crescente os tempos para realizar os seguintes percursos. VPI, PIA, IAV, AVP. VPI, daqui, ó, VPI, até aqui. VPI. Para vir de V até I, ele leva um tempo. PIA, ele vir de P e A, leva outro tempo. IAV, e de A até V, e AVP, AVP. O que a gente precisa perceber? Qual o tempo que leva o planeta aí de um lugar até outro? Vê as áreas, né? Já está dito aqui. Então, uma área que eu acho óbvia de ver é de P até A e de A até P. É a metade de cima e a metade de baixo. Então, PIA e AVP levam o mesmo tempo. Certo? Então, PIA e AVP têm o mesmo tempo. Agora, e as outras? Porque é metade, né? VPI é essa área menor, esse cantinho. E IAV é essa área bem grandona aqui, né? Então, como a área aqui é maior, é o maior tempo possível. Como a área aqui é pequenininha, é o menor tempo possível. Então, VPI é o menor, ele pediu para colocar em ordem crescente, né? VPI é o menor, IAV é o maior, e AVP e PIA são iguais, né? Tá? Então fica assim
VPI é menor que AVP, que é igual que PIA, que são menores que IAV. Beleza? Vamos para o exemplo da lei da gravitação do Newton. É o seguinte: a massa da Terra é de 5,98 vezes 10 a 24 kg. A da Lua, 7,38 vezes 10 a 22 kg. Então repare que a Lua é cerca de 100, duas casas, 100 vezes mais leve que a Terra. E a distância entre os dois corpos, 3,84, 10 a 8 metros. Pergunta, Determine em que ponto da reta que une os centros da Terra e da Lua a atração gravitacional devida aos dois corpos é nula. Olha que louco isso, A atração gravitacional devida à Terra não vai ser nula em nenhum ponto. Você pode se afastando, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo entre um corpo e a Terra, mas nunca vai ser nula. Com relação à Lua também não. A gente aqui na Terra também está sendo atraído pela Lua, só que tem um valor bem menor do que pela Terra, então a gente fica colado na Terra, A gente até pode pular tentando chegar na Lua, mas a gente cai de volta para a Terra porque a atração aqui entre a gente e a Terra é maior, Só que tem um ponto entre a Terra e a Lua que é a atração gravitacional devido aos dois corpos, ou seja, quando você soma o vetor lá, faz a soma das forças, um te puxando para a Terra, outro te puxando para a Lua, a soma dá zero, porque um dá positivo, outro dá negativo, Então quer determinar esse ponto. Louco, exercício? Eu gosto de exercício assim. Então a questão é essa, Se tiver um cidadão solto lá no espaço, existe um ponto entre a Terra e a Lua que ele sente a mesma força de atração gravitacional pela Terra do que ele sente como força de atração gravitacional pela Lua. Então nesse ponto ele nem cai para a Terra nem cai para a Lua, Se você estiver perto da Terra ele cai para a Terra, se estiver perto da Lua cai para a Lua, mas tem um ponto entre os dois que a atração gravitacional é igual, e aí a soma dá zero, Quer saber qual é esse ponto. Tudo bem. E as informações que ele dá é a massa da Terra, a massa da Lua e a distância da Terra até a Lua. Então como que eu resolvi esse exercício? Usando a lei da gravitação universal do Newton, então a força de atração gravitacional entre duas massas segue esse padrão. Entre um objeto, esse aqui é o objeto vermelhinho aqui, cidadão. Entre um objeto e a Terra, eu estou chamando aqui força gravitacional da Terra é a massa da Terra, a massa do objeto pela distância Terra-objeto ao quadrado. No caso da Lua, o cidadão também sente uma força gravitacional aqui pela Lua, FGL, massa da Lua, massa do objeto, distância da Lua até o objeto ao quadrado. Então faltou desenhar aqui, mas tem a distância da Lua até o objeto e a distância da Terra até o objeto. Uma coisa importante é que a distância da Terra até a Lua, que é esse grandão, é a distância da Terra até o objeto, mais a distância do objeto até a Lua. Vai dar essa distância Terra-Lua total. Beleza. Se alguém tiver enroscado aí, pausa o vídeo e fica refletindo sobre as equações. Então vamos calcular o que der para calcular. Força gravitacional daqui a pouco eu explico, mas a gente já percebeu que essas forças são iguais, Isso vai ser fundamental para a gente resolver o problema, Então, primeiro, força entre a Terra e o objeto. Eu tenho a constante gravitacional, que é sempre constante, G. A massa da Terra eu também tenho. Não tenho a massa do objeto, que eu coloquei um objeto qualquer, e nem tenho a distância da Terra até o objeto, que é a pergunta, Para quem não lembra, a pergunta é: determine em que ponto da reta que une os centros da Terra e da Lua a atração é nula, No caso da força com relação à Lua, procedimento igual, eu tenho o G, tenho a massa da Lua, mas não tenho a massa do objeto, nem a distância da Lua até o objeto. Contudo, eu tenho essa informação que é a mais importante. Força de atração pela Terra e pela Lua, nesse ponto, tem o mesmo valor. Então, se tem o mesmo valor, eu posso igualar as duas equações. FGT é tudo isso aqui, FGL é tudo isso, então tudo isso é igual a tudo isso, Que bonito. E aí, reparem, eu tenho o G aqui, 6,6710 ohms, também tenho desse lado. Como está tudo multiplicando e dividindo, está fatorado, eu posso cortar o G dos dois lados.
Massa do objeto, eu tenho de um lado e tenho do outro lado, então eu posso passar também cortando dos dois lados, né? Então, simplificando, fica isso. O que sobrou? A massa da Terra pela distância da Terra até o objeto ao quadrado e a massa da Lua pela distância da Lua até o objeto ao quadrado. Eu vou voltar aqui, ó. Reparem, o G eu vou cortar dos dois lados e o M também. Então aqui vai sobrar a massa da Terra pela distância da Terra até o objeto e aqui vai sobrar a massa da Lua pela distância da Lua até o objeto. Tá? Simplificada. Passei em cruz aqui, em X, como vocês preferirem, né? Então o LO quadrado passei aqui para cima. E o 598,24 passei aqui para baixo. Tá? Resolvi essa divisão. E agora passei o quadrado aqui como raiz para o outro lado. E eu tenho que a distância da Lua até o objeto é 0,11 da distância da Terra até o objeto. Aqui a resposta podia acabar aqui já. Ó. Distância da Lua até o objeto, para que as forças sejam iguais, tem que ser 11% da distância da Terra até o objeto, né? 0,11 é 11 por 100, né? 11%. Poderia acabar aqui, mas dá para melhorar. Lembrando que a distância da Terra até a Lua, essa distância grande, é a Terra até o objeto, Lua até o objeto. Distância da Terra até a Lua, então, vai ser distância da Terra até o objeto. E o DLO eu vou trocar pelo quê? Pelo 0,11 DTO, que é igual, né? Então eu troquei o DLO dessa equação por 0,11 DTO. E aí eu tenho que a distância da Terra até a Lua é 1,11 da distância da Terra até o objeto. Eu tenho o valor da distância da Terra até a Lua, que foi dado, né? E aí eu consigo calcular que a distância da Terra até o objeto é de 3,5 10⁸ metros. Certo? Então, ó, distância da Terra até a Lua, 3,84 10⁸. Em que ponto da linha que liga a Terra até a Lua a atração vai ser nula? Porque a Terra vai estar puxando com a mesma força que a Lua. Vai ser na posição 3,85 10⁸ da Terra até o objeto. É quase lá na Lua. Tá? 3,5 para 3,84. Então vai estar bem mais perto da Lua para que equilibra isso, né? Se ele vier um pouquinho mais para cá, ele cai na Terra. Se vier um pouquinho mais para lá, cai na Lua. Então, pessoal, é isso, né? Encerramos o ano. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse curso de física remoto, online, nessa situação estranha, né? Mas que vamos superar dentro do que foi possível, né? Espero então que vocês tenham aproveitado as aulas, os atendimentos, as conversas e as atividades de física em geral, e que vocês tenham aprendido um pouquinho mais aí sobre o mundo do conhecimento científico. Espero também que essa seja minha última aula remota, pelo menos para mim, né? Tem gente que gosta do EAD e vai fazer outros cursos remotos, à distância, etc. Eu não consigo me adaptar. Então, espero que essa seja a minha última aula gravada. É muito ruim. E só que para isso acontecer, a pandemia precisa continuar retrocedendo, né, em sua intensidade. E para isso, a vacinação e os cuidados com o distanciamento são essenciais, né? A gente não pode ficar respirando um perto da boca do outro, respirando de forma aglomerada. Então o uso de máscara é fundamental e a vacinação mais ainda. Então vamos lá, bom final de ano para todos e todas e até mais.